António Filipe Gaião Rodrigues, nascido em Lisboa em 1963, é jurista, escritor, professor universitário e doutorado em Direito com mestrado em Ciência Pública. Tem um longo percurso político, deputado durante várias legislaturas, vice-presidente da Assembleia da República, autarca na Amadora em Sintra e membro histórico do Comitê Central do Partido Comunista Português. A sua candidatura assenta em pilares como cumprimento da Constituição, justiça social, defesa dos trabalhadores, soberania nacional e preservação dos valores de Abril. Defende também uma forte intervenção pública na habitação, uma posição crítica sobre as leis laborais recentes, a oposição a vistos gold e uma leitura crítica do papel da direita e do grande capital na democracia portuguesa. António Filipe, com quase 4 décadas de experiência política e profissional, qual foi o momento do seu percurso político, académico ou pessoal que mais formalizou a sua visão de país que agora apresenta nesta candidatura? Qual foi o momento? Isso é difícil dizer, porque é de facto um longo trajeto e cada um de nós vai formando a sua própria personalidade. Para mim é um momento fundador, que é o facto de ter ocorrido o 25 de Abril de 74, quando eu tinha 11 anos de idade, ter-me apercebido do seu significado, ter percebido a diferença entre o que era viver antes em ditadura, sob um clima de terror permanente, e depois o que era viver em democracia, com todos os horizontes que isso abria, quer para mim próprio, quer para o próprio país, para o desenvolvimento do país, para a democratização do país. Há esse momento fundador e depois há a minha entrada no ensino secundário. Eu estava num ciclo preparatório, que era aquilo que correspondeu hoje no 6º ano de escolaridade. No 7º ano de escolaridade íamos para o ensino secundário e aí comecei a participar na vida da escola, num ambiente de grande participação, com muitas reuniões de estudantes, assembleias de escola, e portanto foi a partir daí que fui formando me fui formando, não é? Enquanto pessoa interveniente na vida política, que depois dei continuidade quando entrei para a Faculdade de Direito de Lisboa e mais tarde, ou seja, o meu empenhamento na participação política acabou por se traduzir numa participação mais ativa e na candidatura e na titularidade de cargos públicos e do maior empenhamento partidário depois a nível dirigente. É difícil encontrar um momento, mas eu diria que esse momento terá sido, por um lado, o 25 de Abril e depois quando, pela primeira vez, participei numa reunião da União dos Estudantes Comunistas a que me ia pertencer, isto é, estaríamos no início de 1975, portanto, desde muito jovem que tenho uma participação política que depois foi evoluindo ao longo do tempo. Ok, muito bem. Recentemente, em uma entrevista à TSF, disse que era necessária uma candidatura única à esquerda. Alguns interpretaram isto como uma crítica às outras candidaturas de esquerda existentes. Com esta afirmação, quis referir que essas candidaturas não representam devidamente essa zona do espectro político ou que faltava, de facto, alguém defender uma leitura mais fiel aos valores constitucionais e de Abril. Sim, eu não me lembro se exato terei dito, admito que sim, a palavra única, mas o que acontece é que quando apresentei a minha candidatura não havia nenhuma candidatura à esquerda. Portanto, havia candidaturas daquilo que eu tenho chamado o consenso neoliberal, em que eu incluía os candidatos que nessa altura já se tinham apresentado, que era o Dr. António José Seguro, o Dr. Marcos Mendes e o Almirante Gouveia Melo. E, portanto, todos eles se situam nessa área de uma área política que tem governado o país ao longo destas décadas, umas vezes pelo PS, outras vezes com o PSD e com o CDS. Todos os candidatos eram dessa área e faltava uma candidatura à esquerda. E nesse sentido, avancei com a minha candidatura, apoiado, como se sabe, do PCP. E sempre disse que esta candidatura não se identificava com nenhuma das anteriores, já existentes, e que avançava independentemente de quaisquer outras que viessem a surgir, e que tinha como propósito poder ser uma candidatura capaz de agregar a esquerda nestas eleições presidenciais. Depois disso surgiram outras candidaturas, eu sempre disse que têm toda a legitimidade para aparecer, nunca me senti incomodado por isso, nem tinha que sentir, e portanto, porque eu acho que uma candidatura tem que valer por si. E portanto, os partidos têm a legitimidade para apoiar quem quiserem, longe de mim querer fazer apelos partidários a que me apoiem,
Mas os eleitores é que vão ter que decidir e, portanto, os eleitores terão que decidir entre quem consideram, as pessoas que se consideram estar na esquerda, que se identificam com os valores progressistas, com os valores consagrados na Constituição, têm de decidir em que candidatura é que depositam o seu voto, cada cidadão é dono do seu voto, e, portanto, uma candidatura ou vale por si ou não vale, e, portanto, a minha candidatura apresentou-se com o propósito de facto, de agregar e não dividir os votos das pessoas de esquerda. Pronto, exato. Quanto a essa divisão, como é que responde a essa ideia de que essa divisão pode enfraquecer a esquerda perante o crescimento da direita? Essa divisão não é da minha responsabilidade. No momento em que apresentei a candidatura, não havia nenhuma candidatura, nem que se reclamasse da esquerda, não é? E eu avancei, era preciso avançar. Havia uma grande inquietação, as pessoas diziam, bom, mas já há vários candidatos do centro-direita, do centro político, pronto, vou repetir a expressão do tal consenso neoliberal, não há ninguém à esquerda, de facto não havia. E avancei com essa candidatura, porque entendia que as forças progressistas tinham que estar presentes nestas eleições e que não há resultados pré-determinados à partida. Nós, aqui há uns meses atrás, dizia-se que isto quase nem valia a pena haver eleições, que havia um candidato que ia ganhar a primeira volta, sem qualquer dúvida. Afinal, parece que não será tanto assim. E, portanto, está tudo em aberto, ainda ninguém votou, não é? Neste momento está 0-0, e, portanto, há todo um processo eleitoral em curso. Não havia nenhuma candidatura à esquerda, passou a haver. Depois surgiram várias candidaturas que se reclamam da área de esquerda, tudo muito bem. Mas depois não venham dizer que sou eu que estou a dividir, porque, na verdade, quando avancei com a candidatura com o propósito de ser uma candidatura agregadora, porque as eleições presidenciais não são eleições legislativas, ou seja, é errado fazer uma transposição entre o que são eleições em que concorrem os partidos ou coligações de partidos com programas de governo para a Assembleia da República com eleições presidenciais em que o que está em causa é a escolha de um perfil de alguém capaz de cumprir aquilo que a Constituição exige no Presidente da República, que é fazer cumprir a Constituição. E, enfim, entendo que tenho o perfil necessário para isso e, portanto, entendo que é uma candidatura. Avancei com toda a convicção de ter um perfil capaz de ser agregador de muitas pessoas à esquerda, pessoas democratas, identificadas com o 25 de Abril, preocupadas com a situação que o país chegou, porque creio que nós realizamos estas eleições num quadro muito difícil para os portugueses, dificuldades de todo o tipo, a nível salarial, abraços com o pacote laboral, que a ser aprovado representa um retrocesso tremendo relativamente aos direitos dos trabalhadores, com dificuldades imensas no acesso à habitação, no acesso ao ensino superior, dificuldades de toda a ordem, com uma governação de direita que está a agravar os problemas e, portanto, eu acho que tem que haver uma candidatura que responda a esta situação e que seja um contraponto a esta situação, e achei que esta candidatura reúne todos esses requisitos. E depois cada cidadão decidirá. E todos esses temas com certeza serão falados agora também, ao longo da entrevista. No discurso da apresentação da sua candidatura, afirmou que a direita controla todos os órgãos de soberania nacional. E deixe-me provocá-lo, não estará a aproximar-se um pouco de André Ventura, referindo-se a um sistema que lidera Portugal? Não, eu não, de facto não me aproximo em nada de André Ventura, mas o que eu disse é factual, porque temos um Presidente da República que veio do PSD, sempre foi do PSD, temos um Primeiro-Ministro que é o líder do PSD, temos uma maioria parlamentar em que os 4 partidos da direita têm uma maioria absoluta, muito folgada, e eu considero estes partidos, o PSD, o CDS, o Chega e a Iniciativa Liberal, portanto, a direita neste momento é hegemónica, também nas regiões autónomas, tem maiorias absolutas, quer na Madeira, quer nos Açores. Isto dá-lhe a capacidade até de determinar a composição de outros órgãos do Estado, designadamente de alterar a composição do Tribunal Constitucional, do Conselho de Estado, de nomear o Provedor de Justiça. Portanto, há toda uma série de poderes. E, portanto, há uma hegemonia clara da direita ao nível dos órgãos de soberania, relativamente ao qual é preciso contrapor, e a próxima possibilidade de contrapor é eleger um Presidente da República que permita, como dizia o Dr. Mário Soares, não pôr os ovos todos no mesmo cesto. Bom, agora, se isto é contraponto ao Dr. André Ventura, não acho que seja, porque o Dr. André Ventura
quer aparecer como um antissistema quando ele está integralmente dentro do sistema. Ele é digamos que é o partido que ele lidera é uma excrescência do sistema. Ou seja, é um dado de facto, enfim, historicamente comprovado, que perante as crises do capitalismo, a cartada da extrema-direita nunca está excluída pelas classes dominantes. Foi assim nos anos 30 e está a ser agora. Ou seja, perante uma profunda crise das chamadas democracias liberais, em que as políticas neoliberais que têm dominado a política em muitos países, exatamente na Europa e também em Portugal, fazem entrar em crise os partidos tradicionais e daí que o poder económico aposta na cartada da extrema-direita. E isso está a acontecer na América Latina, em muitos países, e está a acontecer na Europa. Em muitos países, inclusive aqui em Itália, em Espanha com o Vox, enfim, em outros países em que a extrema-direita até está em posições governativas. E, portanto, a aposta em Portugal também se dá, para além dos partidos tradicionais, PSD e CDS, perante a crise que esses partidos podem revelar, há novas apostas, designadamente na Iniciativa Liberal e no Chega, que, embora com discursos diferentes e com papéis diferentes, mas levam água ao mesmo moinho, que é manter as políticas neoliberais. Ok. E tendo em conta essa concentração da direita, em que medida é que isso pode comprometer o funcionamento das instituições? Isso só a prática política mostrará. Quer dizer, para já há uma orientação política clara, vai num certo sentido, no sentido de acentuar o domínio do poder económico sobre o poder político. Nós estamos aqui numa faculdade de economia e, portanto, haverá uma noção clara do domínio que o poder económico tem sobre o poder político, que se traduz em muitas coisas, e as políticas da direita vão precisamente nesse sentido. Basta pensarmos, nós estamos num país onde 2,5 milhões de pessoas ganham menos de 1.000 euros por mês e os grupos, as 16 maiores empresas do PSI 20 tencionam distribuir no próximo ano 2,3 mil milhões de euros de dividendos aos acionistas. Ora bem, sabendo nós, porque já o velho Marx nos explicava isso muito bem, que os lucros são o salário que não é pago aos trabalhadores, ou seja, toda a riqueza material, enfim, tirando aquela que resulta da especulação financeira, mas essa é volátil. Toda a riqueza material é criada pelo trabalho, é criada pelo fator trabalho. O que nós estamos a assistir é que o fator trabalho é pior remunerado e os lucros crescem exponencialmente. Ou seja, há uma tremenda desigualdade na distribuição do rendimento. E isso não pode ser. E, portanto, isto reflete um domínio enorme do poder económico sobre o poder político, depois se traduz também em poder mediático, também é uma parte do poder económico, que claramente promove a extrema-direita. Alguém tem dúvida que o poder mediático hoje no nosso país promove de uma forma absolutamente escandalosa o líder do partido de extrema-direita? Isso basta olhar para os números e ver a quantidade de entrevistas exclusivas, não é? Mais de 100 entrevistas exclusivas desde o início desta legislatura. Digamos que tem mais entrevistas exclusivas que todos os outros líderes políticos, governantes e candidatos. Isto tem algum sentido, tem algum significado. Significa que há uma aposta do poder económico na cartada também da extrema-direita, que fez com reflexos eleitorais, o que não é, aliás, um fenómeno exclusivamente nacional. Agora, quando o líder da extrema-direita, ou um dos líderes da extrema-direita, se arvora a ser antissistema, faz parte da sua tática. Mas não passa de uma falsidade como outras, não é? De facto, não é um sistema, ele não é contra o sistema, pelo contrário, não é? Como é que a pessoa mais promovida pela comunicação social pode dizer que está fora do sistema? Na sua visão, na diferença dos rendimentos, por exemplo, do funcionamento, e para fazer o normal funcionamento das instituições, como é que um presidente deve agir nessas circunstâncias? O presidente deve usar as suas competências e não outras, não é? Portanto, não vale a pena estar com conversas de que o presidente pode fazer isto, aquilo, ou seja, pode inventar. Não inventamos atribuições, não é? Elas estão na Constituição e são essas. Portanto, o Presidente da República não prende, enfim, ouvimos as coisas mais mirabolantes sobre coisas que o Presidente da República poderia fazer. Não pode. Está na Constituição o que o Presidente da República pode fazer. E não é pouco, não é? O Presidente da República tem, à partida, poderes constitucionais, designadamente perante a atividade legislativa, já não estou a falar perante a formação do governo, porque isso depende fundamentalmente dos resultados eleitorais,
Mas, perante a ação legislativa, não é? Quer do Governo, quer do Parlamento, o Presidente da República tem um poder de fiscalização da constitucionalidade, na medida em que pode suscitar junto do Tribunal Constitucional a apreciação da constitucionalidade dos diplomas, quer também tem um poder de veto político relativamente a diplomas de que discorde, por considerar que eles são negativos para o país. Sabemos que esse veto é ultrapassável, mas essa possibilidade existe e creio que o Presidente da República, perante um diploma que considere que é lesivo dos interesses do país, de quem trabalha, enfim, o que for, deve sinalizar isso à Assembleia da República. Eu, por mim, não me esconderei em taticismos, não é? E perante, já me colocaram o exemplo da questão deste pacote laboral, não sei se tem isso lá mais à frente, mas em todo o caso já disse que se esta proposta que está em cima da mesa, que constitui um profundo retrocesso nos direitos dos trabalhadores, se for aprovada como está, eu, sendo Presidente da República, levarei ao Tribunal Constitucional aquilo que entender deve ser levado ao Tribunal Constitucional e outras matérias, ainda que não se coloque o problema da constitucionalidade, não deixaria de enviar uma mensagem à Assembleia da República, vetando-as politicamente e pedindo à Assembleia da República que as reapreciasse. É nisto que se contém os poderes presidenciais. Agora, é evidente também que o Presidente da República tem um poder de influência que decorre da sua legitimidade. É o único órgão unipessoal da República eleito diretamente. Como sabemos, o Primeiro-Ministro não é eleito diretamente. O Presidente da República é. O Presidente da República é eleito necessariamente por maioria absoluta. Mais nenhum órgão o é. E isso dá-lhe peso político. Portanto, a palavra do Presidente da República, uma mensagem dirigida à Assembleia da República, não é irrelevante e tem peso político. Eu acho que o Presidente da República, nas questões estruturantes, em questões que considera de relevância nacional, não deve deixar de usar essa prerrogativa. E, por mim, em questões como, por exemplo, o pacote laboral, não deixaria de o fazer. Pronto. Entrando agora na área da Constituição, numa entrevista recente à Renascença, afirmou que, passo a citar, existe um grau muito grande de incumprimento da Constituição e que o Presidente da República deve estar atento a isso. Pode explicar esta citação e que exemplos concretos das áreas da Constituição considera violadas ou ignoradas atualmente? Como Presidente, o que tenciona fazer para mitigar este problema? Exatamente. Eu, quando falo no cumprimento da Constituição, falo no cumprimento da Constituição no seu todo. Não falo apenas nas regras de funcionamento entre os órgãos, que isso, bom, deve funcionar. Mas a Constituição, para além da separação de poderes, é também direitos fundamentais. E há direitos fundamentais que estão muito longe de serem cumpridos. Ou seja, temos políticas públicas que não têm evoluído no sentido do cumprimento da Constituição, nos direitos nela consagrados, mas, em muitos casos, o contrário. Exemplos. Comparemos o que a Constituição consagra de direitos dos trabalhadores com o Código de Trabalho que já existe hoje. Já nem falo do pacote laboral, em que normas como a da estabilidade do emprego, dos salários justos, a trabalho igual, salário igual, direitos dos sindicatos, olhamos para isso e vemos o pacote laboral e dizemos, bom, isto não bate certo. Não bate certo. Portanto, a Constituição não está a ser cumprida em muitos aspectos. Olhemos para o direito à habitação. Temos o artigo da Constituição que refere que todos têm direito a uma habitação digna de acordo com as necessidades do seu agregado familiar. E agora, quem é que tem direito quem é que consegue aceder à habitação num quadro de especulação imobiliária desenfreada que estamos a assistir? Portanto, o artigo 75 da Constituição não está a ser cumprido. Olhemos para o artigo da Constituição, os artigos da Constituição sobre o direito à educação que preconizam a progressiva gratuitidade no acesso aos graus mais elevados de ensino. Bom, e vemos que as propinas continuam a preços muito elevados. Houve um retrocesso enorme. Eu, quando estudei, eu não paguei propinas. As propinas tinham um valor meramente simbólico. Permitia que as famílias, que os filhos das classes trabalhadoras pudessem aceder ao ensino superior. Nós hoje vemos que as propinas têm um valor significativo, que há com o problema da crise da habitação, há cada vez mais dificuldades em estudar deslocado do agregado familiar. Pela primeira vez, desde há muitos anos, assistimos a uma diminuição do número de estudantes a aceder ao ensino superior. E ainda havia, felizmente, foi rejeitado na especialidade uma norma no Orçamento de Estado para 2026 que previa descongelamento do valor das propinas. Portanto, isto está ao contrário, ou seja, as políticas de educação que temos tido não estão de acordo com a Constituição. Direito à saúde. A Constituição prevê um Serviço Nacional de Saúde que responda às necessidades de acesso à saúde da população. Bem,
Eu hoje estive aqui no Hospital dos Covões, que encerraram a urgência. Temos crianças a nascer nas ambulâncias, coisa que não era suposto da terceira década do século XXI. Temos pessoas que ficam mais de 20 horas numa urgência de um hospital com uma pulseira na mão e à espera de serem atendidas. Portanto, a Constituição, no plano social, está muito longe de estar a ser cumprida. E eu acho que o Presidente da República tem alguma coisa a dizer sobre isso. Quer dizer, não pode ser um mero espectador. É claro que não é o Presidente da República que pode pôr em prática políticas para que o Serviço Social de Saúde tenha os médicos e enfermeiros que precisa. Não é ele que vai decidir que o Estado deve construir habitação, promover a construção de habitação pública. Mas também não pode ser um espectador. Tem que ter alguma influência, tem que usar a sua influência no sentido de impulsionar políticas públicas ou de exigir políticas públicas que vão no sentido, de facto, de cumprir a Constituição. Porque eu entendo que o cumprimento da Constituição tem que passar por estas áreas. Não tem que ser só por regras de funcionamento dos órgãos. Ok, muito bem. Nessa mesma entrevista à Renascença, referiu também que não tem existido um grande uso do veto político e que não hesitaria em usar o mesmo, coisa que já confirmou agora mesmo. Como Presidente, estaria disposto a vetar leis, mesmo sabendo que a mesma tinha sido aceita em Parlamento por maioria, e até que ponto é que iria insistir no veto político? Não, iria insistir até onde a Constituição permite. Ou seja, o que a Constituição prevê é que o Presidente da República pode vetar politicamente uma lei aprovada na Assembleia da República. Se for um diploma do Governo, ele pode vetar mesmo. Não é? O Presidente da República tem um veto que perante a Assembleia da República é meramente suspensivo. Se for, portanto, um decreto-lei do Governo, ele pode vetar, ponto final. Claro, o Governo depois pode transformar o decreto-lei numa proposta de lei à Assembleia da República. Pronto. Por isso é que nem falamos muito disso. Mas vamos por aí. O Presidente da República tem a possibilidade de vetar, sabendo que a Assembleia da República, por maioria absoluta, pode confirmar o diploma e, se for leis orgânicas, por maioria 2/3. Ora bem, o que acontece é que, normalmente, o Presidente da República, sabendo disso, não é? Sabendo que a sua posição, o seu veto pode ser superado pela Assembleia da República, evita fazê-lo. Diria eu por questões táticas, não é? Portanto, o Presidente da República não se quer meter nisso, porque sabe que a Assembleia da República pode fazer valer a vontade da sua maioria contra a posição do Presidente da República. Eu acho que, em questões suficientemente relevantes, deve fazê-lo. Não se deve esconder. Ou seja, eu acho que deve haver transparência. O Presidente da República não deve esconder as suas opiniões perante o país e creio que devemos aceitar, quer dizer, que a Assembleia da República, se confirmar o diploma, está a fazê-lo, tem legitimidade constitucional para o fazer. O Presidente da República tem igual legitimidade para exercer o seu poder de veto. Portanto, é assim que as coisas funcionam. Portanto, a Constituição optou pela separação de poderes, não é? E, portanto, eu acho que o Presidente da República, se achar que a questão é suficientemente relevante para justificar o exercício do seu direito de veto e pedir à Assembleia que repense a questão, dando conta das suas razões, perante a Assembleia da República, perante o país, deve fazê-lo. Acho que não deve fazer em qualquer circunstância, mas em circunstâncias que considerem que a matéria tem a relevância suficiente para o fazer. Eu já dei um exemplo, acho que o pacote laboral teria essa relevância. Agora, não era qualquer lei aprovada na Assembleia da República que o Presidente da República tivesse sistematicamente a exercer o seu veto como se fosse um partido de oposição. Quer dizer, eu acho que isso não faz sentido. O Presidente da República não tem que ser um contrapoder, não é? Agora, ele deve pugnar pelo cumprimento da Constituição. Ou seja, e se achar que aquela legislação, no seu entender, não vai no sentido que a Constituição preconiza, eu acho que não deveria esconder as suas opiniões, ainda que pudesse não prevalecer. Portanto, era obrigada a promulgar porque a Assembleia da República, a primeira absoluta, confirmou o diploma. É obrigada a promulgar, promulga, porque é a Constituição, e isso termina. Agora, acho que os poderes que a Constituição confere a cada hora de soberania são para serem exercidos, não são para ser ocultados por razões táticas. E, portanto, eu não serei um presidente taticista. Referiu estar preocupado com a diminuição das entradas no ensino superior em 2025. Assim como com o descongelamento das propinas e a dificuldade em aceder à habitação, dizendo ainda que é preciso um presidente consciente sobre este tema que não se conforme com ele. De que forma é que estes problemas podem estar ligados entre si e seria este o presidente que António Filipe promete ser e como o fará?
eu posso ter dito isso no debate do Dr. Marcos Mendes, admito, não tenho tudo de memória, mas admito que sim, porque está aí, é factual, e eu defendo isso. Portanto, eu acho que eu estou preocupado com isso. Eu acho que eu não entendo que o jovem tirar um curso superior seja um privilégio individual para ele. Naturalmente que é importante para a sua vida, não é? Porque adquirir habilitações que lhe permitem aspirar a uma carreira profissional que seja compensadora, do ponto de vista remuneratório, do ponto de vista social, é óbvio. Deve ser assim. Mas é um benefício para o país, porque o país precisa de trabalhadores qualificados, precisa de jovens qualificados. O futuro do país vai depender disso. E, portanto, devemos olhar para as necessidades do país e não considerar que ter um curso superior é um privilégio individual de cada um. Porque uma sociedade organizada não é uma soma de indivíduos, é mais do que isso. E a coesão social precisa de jovens qualificados. E, portanto, o Estado devia fazer esse investimento, investir no seu futuro. Não é? E não considerar que cada família tem que pagar a formação dos seus filhos. E por isso eu acho que não deveria haver propinas no ensino superior. Ainda por cima, o retrocesso que houve uma coisa que algo que foi vendido como um grande progresso, mas do meu ponto de vista foi um retrocesso grave, foi a chamada Declaração de Bolonha, que veio desvalorizar a licenciatura, veio acentuar desigualdades na medida em que os cursos que não têm mestrados integrados passou a ser extremamente dispendioso a frequência do mestrado e a conclusão do mestrado. Portanto, houve um processo de elitização do ensino superior contrário àquilo que deveria ter acontecido. Mas aconteceu. Eu creio que o encarecimento da frequência do ensino superior é um retrocesso social grave. E por isso sou contra as propinas do acesso ao ensino superior. Eu tenho consciência de que eu frequentei o ensino superior numa altura em que as propinas tinham um valor meramente simbólico e que se assim não fosse, eu teria tido muita dificuldade em tirar um curso superior. Tenho mais irmãos, frequentámos em simultâneo o ensino superior e isso foi suportável para os meus pais. Mas com os preços das propinas que hoje, o preço da propina hoje seria muito difícil, seria um enorme sacrifício para os meus pais ter os 2 filhos no ensino superior ao mesmo tempo. E eu acho que isto é inaceitável para um país que se quer desenvolvido. Portanto, eu sou contra as propinas e acho que o Estado deve investir. Nós vemos quem tem a possibilidade de contactar universidades noutros países e jovens noutros países, e agora enfim, desde há muitos anos, mas quando foi criado o programa Erasmus, que possibilitou algum intercâmbio, as pessoas, quando contactam as condições que têm estudantes de outros países, veem que nós estamos muito atrasados em relação a eles. Eles têm muito melhores condições para estudar do que têm os jovens portugueses. E eu acho que isso está tudo ao contrário do que devia estar, e portanto eu acho que devia haver um investimento maior do Estado no ensino, e no ensino superior e na formação dos jovens, e não terem de ser os jovens e os seus familiares a pagar para ter acesso a essa formação. Portanto, eu acho que, se fosse Presidente da República, faria tudo para sensibilizar o Governo, fosse ele qual fosse, de que tem que acabar com isto das propinas, no acesso ao ensino, e tem de facto que há uns anos atrás houve um Governo que diz que a educação seria a sua paixão, mas depois isto têm sido paixões fátuas, quer dizer, temos muito que avançar e temos vindo a retroceder, infelizmente. Ok. Estamos então a chegar à reta final da entrevista. Se pudesse condensar a sua candidatura numa única ideia, num minuto ou 2, em que os portugueses possam recordar, qual seria? 2 coisas. Eu queria que os portugueses elegessem o Presidente da República e pudessem dizer, perante os problemas da sua vida, que o Presidente está do seu lado. Foi uma pessoa em quem confiaram, uma pessoa em quem confiam porque merece confiança. E essa confiança é de que seja alguém determinado em fazer valer aquilo para que se fez o 25 de Abril, que é precisamente aquilo que está consagrado na Constituição em matéria de direitos económicos e sociais. E, portanto, um Presidente que está apostado em cumprir e fazer cumprir a Constituição. Ok, muito bem. Termina então a entrevista. Obrigado. Obrigado, nós.